Jaboque. O lugar da submissão absoluta. Por David Wilkerson. Jaboque. Isso pode ter significado nada para você até agora, mas após ler esta mensagem, deverá se tornar uma das mais importantes palavras de seu vocabulário espiritual. Jaboque é o lugar onde Jacó lutou com o Senhor. É onde ele fez sua rendição total a Deus. É onde recebeu um novo caráter e um novo nome, Israel. É onde deitou abaixo seu último ídolo e teve sua maior vitória. Levantou-se naquela mesma noite e transpôs o val de Jaboque, Gênesis 32 versículo 22. Jaboque quer dizer lugar da travessia. Também representa a luta, esvaziar e transbordar. Que tremenda verdade é revelada nesse local chamado Jaboque. Tem tudo a ver conosco nos dias de hoje. É o lugar onde o povo de Deus descobre o segredo do poder contra todo pecado que assedia. Representa uma crise de vida ou morte, uma crise que leva à rendição absoluta. Não pode haver vitória gloriosa sobre o ego e o pecado enquanto você não for a Jaboque. Chega uma hora em que precisamos resolver as coisas com Deus. Temos de enfrentar a nós mesmos e nos esvaziar de todos os maus desejos e ambição própria. No passado, os crentes aprenderam que há duas travessias na vida do cristão: o Mar Vermelho e o Rio Jordão. A travessia do Mar Vermelho representa sair do mundo. Fala de um novo começo. Simboliza ser salvo. Muitos do povo de Deus saem do Egito, mas nunca entram na terra prometida. Ficam presos no deserto da incredulidade, do medo, da confusão. Deixam o mundo, mas nunca entram na alegria do Senhor. Uma outra travessia é exigida: o Jordão. O Jordão representa um compromisso de se manter com o Senhor. Representa o batismo nas águas, a leitura da Bíblia, o testemunho, o desejo de crescer em Cristo. É um passar para uma vida de louvor. Para muitos, a terra prometida representa a plenitude do Espírito Santo. Um batismo no Espírito Santo. Pergunta: não é só isso. Uma terra prometida. Uma Canaã espiritual para os filhos de Deus. Salvos, batizados e cheios do Espírito Santo. Os filhos de Israel entraram na terra prometida. Receberam sua herança. Mas nunca entraram efetivamente no repouso que Deus desejava que entrassem. Esses filhos de Deus, tementes a Ele, dirigidos pelo Espírito, ainda tinham pecado no coração. Tinham corações presos à luxúria secreta e à idolatria. É trágico que o mesmo seja real ainda hoje. Multidões de crentes cheios do Espírito, e dirigidos pelo Espírito, nunca conheceram o verdadeiro repouso de Deus. Sua paz é perturbada por uma consciência com problemas. Deus disse, em relação a Israel, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, Hebreus 3, versículo 19, e Hebreus 4, versículo 9. É possível ser salvo, cheio do Espírito, totalmente dedicado à obra do Senhor, e ainda estar preso a um pecado secreto. É possível expulsar demônios no nome de Cristo, curar os enfermos, realizar milagres, discernir, produzir grandes obras, tudo em nome de Jesus Cristo, e ainda ser um obreiro da iniquidade amarrado ao pecado. Só Deus sabe quantos cristãos carregam o peso do pecado secreto, ou da lascívia devastadora. Multidões jamais experimentaram vitória e livramento total de pecados que os assediam. Muitos jovens cristãos dedicados enfrentam uma batalha perdida contra o pecado habitual. Lutam contra o desejo por drogas, por álcool, sexo. Eles amam ternamente o Senhor, mas há aquela coisa em suas vidas. Odeiam isso, mas continuam. Não querem abandonar Cristo, ou voltar para o mundo. Mas ainda há um ídolo que eles não parecem conseguir entregar. E, sim, os homens e mulheres de Deus, incluindo ministros do Evangelho,
que brigam contra um pecado que os acossa. Eles têm fome de Deus. Nem por um instante pensam em se voltar às coisas desprezíveis do mundo. Anseiam pela plenitude de Cristo. Choram por santidade. São verdadeiramente filhos do Deus Altíssimo. Mas aquela coisa continua. Aquele tal problema. Esse pequeno ídolo. Ele os faz sofrer e os leva às lágrimas. Eles se dilaceram em culpa e condenação. Sentem-se frágeis, sem valor, confusos. Jejuam, oram, prometem, mas de repente são vencidos, e são levados como ovelhas para o matadouro. Durante anos tenho lutado com a teologia da vitória total contra o pecado. Não quero dizer perfeição sem pecado. Quero dizer libertação do cativeiro a todo pecado que esteja afligindo constantemente. Pouca gente estudou mais do que eu quanto à doutrina da santificação. Tenho estudado e lido sobre santificação há anos. Trabalhei com alguns dos maiores escravos do pecado da face da terra. Então, precisava de respostas. Eu precisava de uma mensagem clara e simples sobre como conseguir e manter vitória contra os pecados das drogas, do álcool, da violência, do fumo, do jogo, do sexo ilícito, e vários outros tipos de vícios. Enquanto o Espírito não me mostrou Jaboque, a minha compreensão era incompleta. Pergunta: e os cristãos, incluindo ministros que mantêm casos secretos de amor? E os esposos e esposas que deixam o casamento, na esperança de achar alguém que lhes agradara mais? Muitas vezes eles mentem referindo uma situação horrível no lar, como desculpa para os casos secretos de amor. Com frequência ficam desesperadamente envolvidos com outros. A luxúria sexual, adultério, fornicação, está varrendo a igreja nesses dias como peste negra. Pergunto: não há vitória contra essa lascívia descontrolada? Será que um verdadeiro filho de Deus precisa atravessar a vida sempre escravo do pecado que o assalta? Será que não há um lugar de vitória total? Não quero dizer ficar livre da tentação, mas livre de ceder à luxúria. Há uma terceira travessia, Jaboque. Jaboque era um tributário do Rio Jordão. Era um lugar abandonado. O nosso Jaboque tem de ser enfrentado a sós. Você pode atravessar o Mar Vermelho com uma valorosa multidão de remidos que deixa o Egito. Você pode atravessar o Jordão com o vitorioso exército do Senhor em torno. Mas atravessara o Jaboque só, sem conselheiros, amigos, ajudadores. É uma luta pessoal, só entre você e o Senhor. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão, até que a alva subia. Gênesis 32, versículo 24. Jaboque é onde o Jacó em nós dá o último suspiro. É onde Deus trata conosco não apenas em relação ao pecado, mas em relação ao nosso próprio caráter. Jacó era um homem com problemas, desesperado. Digamos que Deus o tenha colocado contra a parede. Ele estava voltando após muitos anos, por sua herança. Esaú, o irmão de quem havia usurpado a primogenitura, estava indo em sua direção com um exército de 400 homens. Jacó havia amadurecido de várias maneiras. Ele agora era um pai amoroso. Era obediente ao Senhor, e seguia a ordem de Deus para voltar ao lar. Ele amava a verdade. Era um homem humilde, de oração. Ouça sua prece. Menor sou eu que todas as beneficências, e que toda a fidelidade que tiveste com teu servo. Gênesis 32, versículo 10. Mas esse servo de Deus, humilde, obediente, de oração, temente ao Senhor, amante da fidelidade, continuava em processo de conciliação. Isso quer dizer, ceder ao perigo para evitar problema. A paz a qualquer preço inclui concessão. Em vez de confiar em Deus na crise, ele aparou as arestas. Tentou inventar um jeito de enfrentar o problema. Dividiu o gado em diferentes rebanhos,
enviando-o à frente para abrandar o coração do irmão. Bombardeou Esaú com ondas sucessivas de presentes de cabras, camelos, touros, ovelhas, mulas e carneiros. Porque dizia: eu o aplacarei. Versículo 20. Apaziguamento. É nisso que multidões de cristãos entraram. Cedem ao perigo, porque temem não ter saída. Ouve-se isso por todo lado atualmente, não dá para evitar. Eu não quero fazer. Odeio o pecado. Mas apesar do meu super esforço, cedo e caio. Então, vez após outra, nós apaziguamos. Pecamos e confessamos, choramos e confessamos, tentamos descobrir uma saída. Sim, as arestas, os esquemas, as justificações, as desculpas, os planos, tudo em vão. Parecemos fracos contra necessidades e desejos devastadores. É obediente, de oração, buscando a fidelidade, humilde, amoroso, bondoso, temente a Deus. Mas continua aquele pontinho negro. Permanece uma resistência secreta no fundo do coração. Continua o apaziguamento, a maquinação, continua um ídolo em pé, ainda não totalmente entregue. Ainda não sob o senhorio total de Cristo. Quero lhe mostrar o que precisa acontecer em Jaboque. Parte 1. Em Jaboque, a religião dá lugar à espiritualidade. Uma pessoa pode ser muito religiosa, e não ser nem um pouco espiritual. Jacó havia tido uma experiência muito religiosa em Betel. A caminho de Padan Aram à procura de uma esposa dentre seu próprio povo, ele teve uma tremenda experiência religiosa. E sonhou, eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Gênesis 28 versículo 12. Deus apareceu e fez um acordo com ele. Era uma promessa de bênçãos materiais. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, na tua descendência serão abençoadas. Versículos 13 e 14. Jacó grita, impressionante, o Senhor está neste lugar, versículos 16 e 17. Jacó denomina este lugar de Betel, e prossegue em fazer um acordo com Deus. A parte da bênção lhe soa muito bem. Se Deus for comigo, e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então, o Senhor será o meu Deus, e, de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Gênesis 28, do versículo 20 ao 22. Pergunta: essas palavras soa familiar. Me abençoe, Senhor. Me faça prosperar em todos os meus caminhos. Me dê muito alimento. Vista-me bem. Cuide bem de mim. Aí então o servirei. Aí então darei o dízimo. Dê a mim, para que eu possa lhe devolver. Pense nisso, Deus está presente, os céus, abertos. Anjos aparecem. Deus fala. Que experiência religiosa sobrenatural. E tudo que Jacó vê aí é um acordo para a terra, alimento, roupas, prosperidade, e sucesso em tudo. Foi uma experiência estritamente religiosa. Betel é a religião popular de nossos dias. Como Jacó, nossos espíritos de cobiça interpretam as promessas de Deus de modo materialista. Chegamos ao ponto de profanar a preciosa expiação do Senhor Jesus Cristo. Gritando palavras religiosas, falamos do poder do sangue derramado de Cristo. Mas o que estamos dizendo é uma trágica má interpretação daquilo que o seu sacrifício na verdade consumou. Tudo o que alguns veem é o que podem tirar disso. Para eles, a expiação significa meramente saúde, riqueza, prosperidade, e libertação da pobreza. Estão cegos ao verdadeiro significado da vitória de Cristo na cruz, cegos ao seu poder sobre o pecado. Cegos à liberdade para se sacrificar, sofrer, e servir voluntariamente para o avanço do seu reino sobre a terra. Suportar as dificuldades, e sofrer a perda de tudo, se necessário,
para ganhar uma coroa incorruptível. Pergunta: o que dizer das multidões que adoram em Betel? E dos pregadores e mestres que ficam presos em Betel, reclamando as promessas de Betel? Digo que são pessoas religiosas. Algumas podem ser muito religiosas. Como Jacó, podem ter experimentado grandes revelações, podem ter visto anjos, e talvez tenham ouvido Deus. Mas em Betel, a carne ainda está no comando. É um lugar de religião, mas não de real espiritualidade. É uma revelação parcial. Vale para todas as bênçãos, enquanto ignora a luta interior íntima. É estar na presença do Senhor, sem tratar da natureza de Jacó. Isso só ocorre em Jaboque. Parte 2. Jaboque é um lugar de submissão completa. É o local da vitória total contra todo pecado que assedia. Você não estará pronto para Jaboque enquanto não estiver em desespero. Você tem de chegar ao fim da linha. Seu peso de pecado precisa lhe levar a uma crise de vida ou morte. Que crise Jacó enfrentou? De um lado, Esaú se aproximava. Do outro estava o próprio Deus, e uma hoste de testemunhas celestiais. Não dava para avançar. Era fim da linha definitivo. A menos que ocorresse um milagre, ele era um homem morto. Seus pecados o haviam alcançado. Por mais de 20 anos ele tinha sido capaz de blefar. Ele havia sobrevivido às custas de esperteza e dissimulação. Não dava mais para prosseguir, nem mais um dia, como no passado. Jacó foi forçado a se expor diante da atemorizante presença do Senhor, e a se ver como era. Por toda a noite a luta se feriu. Dessa vez Jacó falou sério. Ele queria a liberdade. Ele queria olhar o Senhor e o mundo nos olhos, e saber que estava sendo honesto e santo. Ele queria que a repreensão sobre ele fosse removida. Ele queria livramento. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Gênesis 32, versículo 27. Jacó sabia o que significava o seu nome: usurpador de calcanhar. Aquele que engana o irmão, a si próprio, e tenta esconder isso dos olhos flamejantes de Deus. O que o Senhor estava dizendo a Jacó era: olhe para você mesmo, no que se tornou. Não invente desculpas dessa vez. Pelo menos uma vez na vida, enfrente a realidade. Enfrente a verdade, seja honesto ao extremo, ou não haverá vitória. E lá de dentro vem, todos os temores escondidos, e as confissões. Deus. Sou falso. Sou tão religioso por fora, mas por dentro uma mentira. Sou um usurpador. Brinquei com fogo por muito tempo. Fiquei arranjando desculpas para meus atos, justificando meu pecado. Me perdoe, Deus. Não pode haver vitória alguma contra qualquer pecado que assedia, sem que haja o enfrentamento no ponto final em Jaboque. O temor da justiça e do juízo de Deus contra seu pecado precisa lhe agarrar com determinação. Você tem de enfrentar a realidade de que não é uma pessoa especial, imune à exposição pública e ao julgamento. Você tem de enfrentar o fato de que Deus, em seu amor, tem de lhe dar um prazo final, uma última chance de obedecer inteiramente. Não que a sua graça seja retirada, ou que seu amor e misericórdia tenham se limitado. Mas chega uma hora quando Deus não pode mais reter o salário do seu pecado. Há uma lei que afirma: cobiça concebida gera morte. O seu pecado lhe descobre. Você tem de enfrentar a realidade de que não pode continuar vivendo uma mentira. Não importa o quão abençoado você é, não importa o quanto é ungido, não importa que grandes coisas você realizou em nome do Senhor, Deus não permitirá licença em aberto para continuar pecando. Você tem de obedecer ou então ser exposto a todos, e começar a colher o que plantou. Enfrente a verdade. Confesse em seus detalhes feios. Ó Deus, sou adúltero,
fornicador. Não sou melhor do que as meretrizes e os homossexuais que ficam se empurrando nas ruas. Sou o maior mentiroso da igreja. Estou enganando a minha família. Não sou o que as pessoas pensam que eu sou. Eu sei que vou acabar sendo descoberto. Eu sei que terei de pagar o preço pelo que estou fazendo, então assuma isso, Senhor. Faça-o agora. Não quero ter de carregar esse peso nem mais um dia. Me liberte. Cansei de representar. Em Jaboque, Cristo nos liberta daquele pecado que nos assedia, transformando a intimidade do nosso caráter. Então, disse, já não te chamarás Jacó e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Gênesis 32, versículo 38. Poder de prevalecer através de um novo caráter. Prevalecer quer dizer conquistar supremacia, vitória, superioridade. Jacó agora sabia que estava em seu poder o obedecer, porque o Senhor aceitou seu compromisso de submissão. O nosso Senhor não está interessado simplesmente em nossa vitória sobre certos pecados. Ele quer nos transformar em novas pessoas, com corações puros e mãos limpas. Nós precisamos de uma transformação de caráter. Só precisou uma única noite desesperadora de enfrentamento da verdade. Uma noite de combate contra a velha natureza. Jacó teve uma profunda mudança em seu corpo e em sua alma. Ele acertou as diferenças com o Senhor, e prevaleceu. O Senhor viu seu desespero, ouviu seu angustiante pedido, e o tocou. O Senhor propositalmente o enfraqueceu. Ele deslocou seu quadril. Um dos maiores milagres que o Senhor pode operar a nosso favor, é aleijar nossos esforços humanos e nos tornar totalmente dependentes dele. Você vai sair mancando de Jaboque, humilhado e aleijado, bradando, ó Senhor, fiz minha rendição total. Entreguei todos os meus pecados. O meu ídolo foi esmagado. Mas não vou conseguir vitória sem ajuda sobrenatural. O Senhor me trouxe a esse ponto de obediência absoluta. Agora, sustente meu compromisso de modo sobrenatural. Faça-me querer e realizar a sua perfeita vontade. Parte 3. Jaboque é o lugar dos céus abertos. Deus se revela unicamente àqueles que ficam livres do dolo. Dolo é o erro, desonestidade, pecado escondido. Ouça a gloriosa promessa que Jesus fez a Natanael, dentre os seus. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: Eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. Em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. João 1, do versículo 47 e 51. Unicamente ele recebeu essa gloriosa promessa. Natanael, não há dolo ou desonestidade em você. Você é um livro aberto, sem obras ocultas de pecado, nada atrapalhando sua vida. A você será dado um céu aberto. Você verá coisas que poucos veem. Revelação plena é sua, pois não há dolo em você. O nosso Senhor deseja desesperadamente abrir seu coração para nós, e nos guiar a toda a verdade. Mas nosso dolo impede. É por isso que Jaboque é tão necessário. É o lugar para se depositar todos os vestígios finais do dolo, do engano, da desonestidade. Assim os céus estarão abertos para nós. É verdade que os nossos pecados afastam sua face de nós. Jacó mudou o nome de Jaboque para Peniel. Peniel significa a face de Deus. Vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Gênesis 32, versículo 30. Jacó agora é um homem espiritual. Nada de falar de bênçãos materiais, terras, comida, roupas, sucesso. Ele havia visto Deus, e tinha sido tocado. Agora deixou de ser gado, agora é Cristo. Os céus ainda uma vez se abriram. A escadaria reapareceu,
com anjos subindo e descendo. Mas agora ele compreendia o significado mais profundo desse céu aberto. Significa acesso ao Pai. Significa conhecê-lo. Significa sentar-se nos lugares celestiais. Alegria indizível. O brilho de sua presença. O som de sua voz. Agora, todos os valores espirituais. Jacó tinha desperdiçado mais de 20 anos. Ele poderia ter desfrutado anos de céus abertos. Ele poderia ter tido unidade com seu irmão e com Labão. Mas os céus tinham se fechado para ele, por causa do dolo. Sei que eu, também, desperdicei anos preciosos, tendo os céus ficado às vezes como uma barra de metal. Os meus ídolos íntimos, o meu dolo não submisso, trancavam o céu. Eu impedia a chegada da revelação da plenitude de Cristo. Eu tinha senão uma visão parcial. Mas em Jaboque o Senhor ouviu o meu grito, e me libertou. Fiz um compromisso de segui-lo em submissão absoluta. E então os céus se abriram para mim de novo. Ainda sou tentado, às vezes falho. Mas sei que a obediência outra vez abrirá os céus para mim. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina. João 7, versículo 17. Pergunta: os céus estão abertos para você. O Senhor está se revelando a você em verdade e em santidade. Se não estiver, você poderá estar bloqueando isso por estar agarrado a um ídolo. Pecado secreto pode ser a causa da sequidão e da sua cegueira espiritual. E não pode haver nem amor e nem unidade na igreja, enquanto o povo de Deus não tiver vidas puras e obedientes. Sim, somos amados. Mas também vamos ser julgados. O julgamento está se iniciando pela casa do Senhor. A igreja inteira de Jesus Cristo está sendo levada para Jaboque. Nenhum de nós escapará desta crise. Se continuarmos a pecar deliberadamente depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quão mais severo castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Hebreus 10, do versículo 26 ao 31. Antes de ir para o banco dos réus de Cristo, vá para Jaboque. Julgue a si mesmo em Jaboque, e você nunca será julgado. Ouça o que a palavra do Senhor diz sobre obediência. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Romanos 1, versículo 18. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado, já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Josué 7, versículo 12. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. 2 Coríntios 7, versículo 1. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Tiago 4, versículo 8. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei, com mansidão, a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tiago 1, versículo 19 e 21. Compartilhe essa mensagem. Gratidão.